Emoriô. Salve, salve, galera. Aqui é Lico Turli e eu estou entrevistando pessoas incríveis, né? Porque 2025 é o ano que marca os 50 anos da primeira publicação no Brasil do livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, o livro Tese, de Augusto Boal, onde ele faz um estudo do teatro ocidental a partir dos gregos, né? Passa pela Idade Média, passa pela burguesia, passa por Bertolt Brecht e chega a uma proposta, a uma poética que ele vai chamar de poética do oprimido, que é quando, para ele, o povo pode e deve se reapropriar do teatro. Para isto, esse ano de 2025, nós estamos fazendo muitas ações, muitas atividades. Começamos em Salvador, fizemos lá, criamos, né, o Centro de Teatro do Oprimido da Bahia, CTO da Bahia. Fizemos depois o Dia Municipal do Teatro do Oprimido em Salvador e em São Paulo, exatamente no Teatro Flávio Império, dos dias 11 a 14 de setembro de 2025, vai rolar a mostra 50 anos deste livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Vem a galera do Rio, vem o CTO do Rio, vem gente de Minas Gerais e muita gente aqui de São Paulo. Beleza? Bem, e hoje eu vou conversar com Mercedes Guarnieri, uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, e recentemente, acho que o ano passado ou 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ver o Fora da Cápsula, um trabalho incrível que ela coringou, que ela organizou. Então, vou convidar agora aqui Mercedes. Chega mais, Mercedes, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Eu sou a Mercedes e atualmente, né, eu trabalho num CAPS adulto aqui do município de Diadema, mas eu já trabalhei em vários lugares, em muitos, né, lugares. Eu sou psicóloga há 25 anos e também tenho uma formação em pedagogia, em uma formação profissionalizante em artes cênicas que eu fiz quando era adolescente. Arte terapia também, tenho uma formação em arte terapia, enfim. E agora eu tô fazendo em psicodrama. E então, o meu trabalho atual é como psicóloga no CAPS, nesse CAPS adulto. Há 2 anos e meio, mais ou menos, quase três. Certo. É interessante você falar psicodrama, né? É. O Boal, ele escreve um livro chamado Arco-Íris do Desejo, onde ele, na abertura, ele coloca ali, né, um agradecimento a Moreno. Ele está abrindo congresso de psicodrama com a Zerca Moreno. É interessante. A gente está aqui agora no Bexiga, né? Com cursos de formação, e logo, logo a gente vai fazer um arco-íris do desejo aqui para a galera todinha que quiser vir. Mas vamos lá, Mercedes, então, como foi essa sua aproximação, sua formação com o teatro do oprimido? Bom, a minha aproximação com o teatro do oprimido se deu inicialmente por curiosidade mesmo. Procurando pela internet no ano de 2008, 2009, algum curso de teatro que enfim, trouxesse questões vivenciais, questões políticas, até que um dia eu vi um vídeo ou uma página, né, da professora Dodi Leal, e que tinha um projeto chamado Metaxis na USP. Então, abriu-se uma turma e eu fiz participei do projeto Um Ano de TO. Existiam outras pessoas junto com a professora Dodge nesse projeto. Na época, a Dodge fazia o curso de artes cênicas na USP.
E assim eu iniciei o TO em 2009, que foi o ano que o Boal faleceu. Infelizmente eu não conheci o Boal pessoalmente, né? Porque foi justamente nesse ano que eu entrei no TO que eu comecei e até hoje eu sou uma pessoa praticante. Então fazem 16 anos, né? 2009. E aí esse projeto foi bem legal, durou um ano, era todo domingo de manhã, eu tinha duas crianças pequenas e eu acordava de manhã cedo, ia até a USP, sem morando em Diadema. Às vezes meus filhos iam e ficavam por lá passeando, enfim. Mas foi muito incrível, a gente fez bastante coisa. A gente foi para Londrina, a gente num evento que teve em Londrina de TO. Tinha um pessoal de Londrina também, né? Não sei se você lembra, Lico. A gente foi para Jujuy no primeiro encontro internacional latino-americano de teatro do oprimido, que foi em Jujuy. Nós fomos enquanto grupo, enquanto Metaxis. Nós também começamos os encontros mais a caráter aqui em São Paulo, né? De teatro do oprimido. O primeiro foi na USP mesmo, e depois eles foram seguindo em vários municípios até se tornar a rede Sem Fronteiras de Teatro do Oprimido, que alguns grupos participam, algumas pessoas participam. Tá meio parada essa rede, né? Mas enfim, aí do Metaxis, a Dodge foi para França, fui fazer intercâmbio. Aí eu fui fazendo outras coisas. Aí eu fiz formação com todo mundo, Lico. Assim, com todo mundo que aparecia, eu fiz Fala os formação. nomes, pode falar. Olha, eu já fiz Bom, formação com a Yara Toscano, eu já fiz formação com a Kelly de Bertoli, com Garoa, eu já fiz formação com o Armindo, eu já fiz formação com você, eu já fiz, principalmente na pandemia, fiz formação com uma outra professora da UFBA, que agora esqueci o nome dela, acho que você vai lembrar, que a foi na pandemia Antônia, também. Antônia Pereira. Isso, com a Antônia, que foi na pandemia. Já fiz formação com a Bárbara Ismênia, já participei de várias, enfim, intercâmbios e trocas com o pessoal da Dramaturgia Rural de Santana de Parnaíba e também com o pessoal do Grupo Gato, que atualmente está em Campinas, porque o Gato inicialmente ficava aqui na Liberdade, depois que eles foram para a região de Campinas. Então, todo mundo que aparece, eu faço formação. Então, eu conheço a perspectiva, várias perspectivas. Ah, e também com o filho do Boal, eu fiz Juliana. com o Julião, eu fiz uma formação de 3 dias no Rio de Janeiro. Fui para o Rio, fiquei lá uma semana e fiz essa formação. Então, todas as pessoas e menos eu não fiz no CTO Rio, não fiz a formação com o CTO Rio. Aham. Mas, assim, todas as pessoas que eu pude, e principalmente na região do estado da Grande São Paulo, eu procurei fazer formação, onde tinha TO, onde tem, agora menos. Mas eu me enfiava na Unesp com o Armindo, enfim, ia me colocando, eu ia. E eu acho que sempre foi muito rico, né? Porque como o TO tem esse princípio da multiplicação, então o TO, que a própria lógica do TO é a multiplicação, né? Uhum. Então a gente acaba tendo formações que são gratuitas, outras que nenhuma formação de TO que for paga vai ser tão cara, vai ser acessível, vai ser um preço acessível, ou é possível negociação com a pessoa, com o oficineiro ali, né, com Sim, o sim. Coringa. Então sempre fui para as cabeças. E vem cá, você já deu oficina? Sim, então, teve uma época que eu participava do coletivo Pago para Ver, que é um coletivo que nasceu na Unesp a partir das oficinas do Armindo. E houve um momento que o Armindo se desconectou desse coletivo, né, que era só de mulheres, e foi fazer as coisas dele, enfim. E aí a gente começou a ministrar oficinas em muitos lugares, em ocupações, com população em situação de rua, em residências terapêuticas, então, voluntária, de forma voluntária.
Uhum. aonde chamavam a gente ia. E depois a gente também, a gente desenvolveu, enfim, elaborou um coletivo que não teve muito tempo de duração, que se chamava Moara. E o Moara, ele tinha um foco na discussão da violência obstétrica. Então, nós desenvolvemos algumas oficinas no espaço do Conselho Regional de Psicologia e fizemos algumas performances em parques, né? Para trazer, enfim, justamente questionar a questão da violência obstétrica, para que as pessoas pudessem conhecer mais essa opressão, né? Que há 10 anos atrás era uma opressão que não era tão discutida, que era invisibilizada, enfim, as mulheres sofriam essa opressão e não estavam entendendo o que era essa violência. Você falou a gente do Pagu para Ver. Quem eram as pessoas? As meninas, É bom eu falar os falo nomes. meninas, né, mas são Sim. mulheres. A Gláucia, a Paty Farina, enfim, são várias meninas que participavam, Uhum. são pessoas muito amigas, né? E que eu depois eu saí do Pago para Ver, porque fui fazer outras coisas, né? Mas as meninas continuaram, eu acredito que na pandemia tenha dado uma parada. Sim. E é E isso. Mercedes, como Até chegar no foi, CAPS, né? como foi, né, que você começou então o projeto de Teatro do Oprimido e que veio a gerar, né, o Fora da Cápsula? Eu tinha visto o Pago para Ver lá na Unesp, Eu eu lembro de você, lembro. agora você falou, eu tô lembrando. Eu lembro, assisti, né? E também assisti o Fora da Cápsula, em Diadema, no Centro Cultural. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, como foram as oficinas, que exercícios você mais utilizou até chegar no Teatro Fórum. Se Uhum. você puder falar desse seu trabalho. Bom, eu sempre tive esse sonho de trabalhar na saúde mental, né? Em todos os lugares por onde eu trabalhei, sempre trabalhei em políticas públicas diversas, diferentes. Eu nunca consegui levar o teatro do oprimido, desenvolver o teatro do oprimido nesses meus trabalhos que eu fiz. E quando eu cheguei no CAPS, aqui no CAPS de Diadema, eu fiz a proposta e deu certo. Então, vamos dizer que foi a instituição que melhor acolheu esse projeto do Teatro do Oprimido, de todas as instituições que eu passei, foram bem difíceis, não deu para desenvolver nenhuma. E aí, o corpo, enfim, a equipe topou e a gente está desenvolvendo essas oficinas de TO. E aí, mais uma psicóloga e mais uma técnica de enfermagem, que é a Pamela e a Carol, falaram: Ah, também queremos ir, queremos conhecer. Então, nós três começamos esse projeto, inicialmente eram oficinas de teatro do oprimido, que acontecem uma vez por semana, das 2 às 4 horas, então são 2 horas. Então, enquanto psicóloga ou enquanto profissionais da saúde, né, de um CAPS, está dentro do nosso escopo o desenvolvimento dessas oficinas. E aí começamos. Agora, atualmente, esse ano, a Carol e a Pamela não estão mais comigo, então estou sozinha nas oficinas, mas as coisas mudam, enfim, não ficam sempre as Claro. mesmas, é. E aí, há 2 anos e meio atrás, nós iniciamos. E foi muito legal, porque assim, a gente começou ensaiando no Centro Cultural Diadema, que é aqui ao lado da Praça da Moça, pertinho de onde eu moro também. A gente usava todos os espaços fechados, os espaços abertos, espaços externos do museu, do Centro Cultural, o palco também, né? Esse ano a gente não conseguiu o espaço do palco, uma vez por mês, sempre a gente usou o palco do Teatro Clara Nunes. E a gente usava todos os jogos, todos os exercícios, assim, a Pamela e a Carol, que não conheciam o Teatro do Oprimido, traziam outros jogos e exercícios, alongamentos, dança, enfim, que elas, né, da história delas para as oficinas, e assim como também os próprios usuários do CAPS também podem sempre estar colaborando e trazendo exercícios, jogos, aquecimentos, né, o que for, para as oficinas. E aí a gente começou a desenvolver.
A gente trouxe três, a gente elencou três opressões. Uma era, vou tentar lembrar aqui, uma era relacionada à educação, uma era relacionada às opressões aos usuários da saúde mental, e era, a outra eu não tô me lembrando. Teve um dia que nós elencamos essas três, elaboramos pequenas cenas, e aí dessas cenas a gente elegeu um, uma opressão principal, né? Que era relacionada aos usuários da saúde mental, e desenvolvemos assim esse teatro fórum. E esse teatro fórum rolou. O nome do grupo veio depois, assim que as coisas já estavam acontecendo, Hum. entendeu? Veio depois que a gente parou para pensar, mas foram acontecendo várias apresentações. Primeiro uma performance que a gente levou a máquina de opressões aos usuários da saúde mental. A gente apresentou um dia numa mostra de artes que teve aqui em Diadema, voltava das as pessoas com deficiências. E a gente apresentou uma performance, chocou, assim, porque todo mundo veio com uma apresentação mais, um circo, uma coisa, sabe, um balé, de repente uma máquina de opressões no palco. Aí, né, já chocou, assim, um pouco. Mas, enfim, Teatro do Oprimido traz essas possibilidades, né, de estar tudo sendo muito bonitinho e de repente veio uma máquina de opressões. E as pessoas ficam, o que está acontecendo? E aí depois a gente foi desenvolvendo as cenas, né? E a partir das histórias trazidas, as histórias e as vivências dos usuários do CAPS, né? Sempre também procurando ter uma base de acolhimento, porque o teatro ele provoca muitas emoções, provoca vivências passadas, enfim, estados presentes que emergem à tona. Então a gente sempre procurou ter bastante esse cuidado, embora a gente não use o Arco-Íris do Desejo, o teatro do oprimido mesmo, né, o teatro Uhum. fórum, mas sem o Arco-Íris do Desejo. A gente sempre tem, como a gente está na saúde mental, a gente sempre tem que considerar todas essas questões, esses atravessamentos, de como as pessoas estão, né? E nós mesmos, enquanto trabalhadoras. E aí a gente montou esse Teatro Fórum, que ganhou uma mostra SUS na Universidade de São Caetano, Olha, e que também conseguimos desenvolver oficinas de teatro do oprimido para as estudantes de terapia ocupacional da Universidade de Medicina do ABC. Levamos as oficinas para vários lugares. Eu fui convidada para desenvolver teatro imagem na formação de 900 trabalhadores do SUS. ah, Eu fui em 900 9 trabalhadores? encontros. A gente desenvolveu teatro imagem e acho que isso se multiplicou porque outras pessoas também conseguiram usar o teatro imagem, foi bem legal. Em outras situações. Tem E alguma história, algum fato que te chama muito a atenção quando você fez o Teatro Fora em algum lugar? Houve alguma. sim, Vocês circularam acho que bastante com o espetáculo, né? a gente tem. Aí depois de circular bastante que veio o nome, né, do Teatro do Oprimido Fora da Cápsula ou Teatro Fora da Cápsula, porque os usuários falam que nem sempre pode, a gente pode não trabalhar com o Teatro do Oprimido, porque tem que ser. Então meio que ficou Teatro Fora da Cápsula, mas inicialmente era Teatro Aham. do Oprimido Fora da Cápsula. Sim, teve acho que uma situação. A primeira vez que a gente apresentou o Teatro Fórum foi nessa mostra SUS, que foi concebida e desenvolvida dentro da Universidade de São Caetano, porém no curso de medicina. Desculpa, gente, o tempo tá bem seco. Aí, Quer pegar água? Pega. não, já tomei. Aí, olha só o que aconteceu, gente. Tantos atores e atrizes, que são os usuários, né, com a consciência de que quem estaria assistindo o Teatro Fórum? Os médicos e as enfermeiras que no teatro, dessa peça de teatro fórum, liquidificador, que é o nome, eram as figuras dos opressores. E estudantes de medicina de classe média alta, né? E aí eles ficavam, assim, houve toda uma preparação para que
como que a gente vai enfrentar e mostrar para eles que eles são os opressores, né. Então aqui eles estão são os opressores nesse teatro fórum. Mas deu tudo certo, assim, foi bem legal, foi, né, essa reflexão existiu, os estudantes, as enfermeiras, enfim, os médicos que estavam lá, perceberam realmente esse papel que muitas vezes eles acabam reproduzindo, né, conseguiram refletir e pensar em como não reproduzir as violências aos Sim, usuários da saúde mental. ótimo. E acho que houve uma situação bem bonita também, né, do liquidificador, desse teatro fórum, que foi aqui no Centro Cultural Serraria, na mostra de cenas curtas, onde nos Sim. cederam uma hora, uma mostra de cenas curtas, mas cederam uma hora pra gente, por conta de que a cena do Teatro Fórum é curta, mas a discussão não é Sim, curta. exatamente. E aí que foi justamente o dia que você apareceu ali, que eu fiquei muito Você nervosa. falou. Eu era uma pessoa, antes de você chegar, eu fiquei outra pessoa. Aí a galera, os atores e atrizes, nossa, o professor da Mercedes tá aí, ela tá muito nervosa, gente. Putz, gente. Só que ela é a psicóloga, ela tem que ficar calma. E aí, fora que a gente lida com as situações também que são das próprias atrizes e atores, uma das atrizes que seria a enfermeira, ela chegou muito mal e não pôde fazer o papel dela, foi substituída por uma outra atriz. Então, Uhum. sempre é importante nos ensaios a gente rodiziar os papéis, Sim. que é uma coisa que o próprio Ball também já fazia no Sistema Arena. Coringa, né? É o É. sistema Coringa. Então, a gente já percebeu que sempre tem que ser nos ensaios os papéis rodiziados, porque tudo pode acontecer no dia, né. Uma pessoa pode passar mal, não Claro. conseguir, aconteceu isso verdadeiramente, uma das atrizes, fantástica, não vou falar o nome para não expô-la, mas assim, chegou muito mal e aí outra atriz teve que assumir o papel, enfim, ok. E aí nesse dia desse teatro fórum, acho que o que me tocou muito numa das cenas que quando o público entra, foi uma espectadora até que entrou na cena, a atriz que fazia o papel da oprimida principal, né, que é a pessoa oprimida era uma usuária da saúde mental na cena, né, a atriz verdadeiramente chora na cena, então por conta entrou a pessoa da plateia, a espectadora, né, e na reprodução da cena novamente, né, ao refazer a cena de uma outra maneira, a atriz principal, protagonista, ela chora e foi muito impactante, assim, foi bastante impactante. Ela colocou realmente, acho que ela depois conversando, ela trouxe que ela colocou tudo pra fora, assim, do que ela já tinha vivido dessas opressões na história dela. Embora Uhum. esse não fosse o objetivo, mas como a história era de todos os atores e atrizes ali presentes, então sempre provoca as memórias, né, revividas ali trazem a emoção. E acho que esse dia foi bem Forte, né? forte. E a pessoa principal da história, que era a que trouxe a história toda, ela ela fazia o papel da oprimida, só que nesse dia a outra atriz teve que fazer o papel da oprimida, ela teve que fazer o papel de uma das opressoras principais, e ela se sentiu muito mal por ter que fazer o papel de uma das opressoras principais, de uma história onde ela foi oprimida. Ela não curtiu mesmo, assim. Uhum. Ela Uhum. fez as cenas, ela realizou, mas depois das nossas conversas e das nossas reflexões, ela trouxe isso, que para ela não foi mesmo legal. Ela, enquanto atriz, ela foi lá, bancou e tal, mas os reflexos disso não foram legais para ela, não curtiu, ela ficou mal por Uhum. ter feito o papel da opressora principal. Enfim, e acho que Mercedes. foi isso. Eu não tenho tanta Sim. experiência como Coringa, né? Aham. É, mas eu acho que todas as experiências são válidas. Claro, foi ótimo, foi ótimo. A gente fica um pouco com medo, um pouco insegura,
ainda aparecem professores no dia. Ah, Aí vem aquele medo, meu Deus, eu não posso errar, oh, sabe? meu Deus. Nunca mais Mas é eu vou, isso. pronto. O que vale é Olha toda a só, experiência, né? deixa eu lhe perguntar. Várias pessoas pelo Brasil e até no exterior utilizam o teatro do oprimido na questão da saúde mental. Sim. Você tem contato com outras pessoas? Por Não, exemplo, o não Mudança tem. de Cena, o Osmar, o Ah, Raul, sim. eles eu sei que trabalham ou trabalharam com jovens, né? Naquela região oeste o norte, eu não lembro. O Hudson, lá nas Alagoas, também trabalha. E o CTO tem um grupo Pirei na Cena, que virá a São Paulo no dia 11. Vão se apresentar. Ah, eles vão se conhecer. Eles vêm a São Paulo, são usuários lá de Niterói. E é um grupo longevo, acho que já tem 20 anos, no mínimo, esse grupo, sei lá. É um grupo velho, né? Antigo. E várias pessoas já passaram por esse grupo, Pirei na Cena. Então, você nunca teve contato direto com outras Não, assim, pessoas que utilizam TO na saúde mental montando espetáculos? olha só, eu, eh, eu conheço essas pessoas que você falou, inclusive fiz formação com algumas delas. O Hudson conheci no Rio, numa das oportunidades que acho que teve os congressos que você Sim, promovia na Unirio e tal. agitou isso, Eu acho que eu agitou. fiquei na casa dos artistas. Eu não lembro do nome da casa, mas era Casa dos Artistas, alguma coisa assim. Eu fiquei nessa casa com ele. Aham, Então eu lembro dele, mas eu não tive mais contato. E também conheço todas as outras pessoas que você falou, mas eu não cheguei ainda a trocar com essas pessoas aham, que trabalharam ou que trabalham TO na saúde mental. Será sim. uma troca rica, maravilhosa, porque nós iremos A enfim, ao mostra? encontro lá no Flávio Império, né? As atrizes e atores que são do fora da cápsula irão no primeiro dia e poderão Aham, conhecer a galera lá do Pirei na Cera, né? A sim. galera de Niterói, e eu acho que vai ser muito legal, assim, vai ser bem incrível. Já tô na expectativa. Então, Bacana. vai ser bem incrível mesmo. Aham. E E aí, muito legal, agora, assim. né, para a gente caminhar mais para o fim, o que Mercedes Guarnieri pretende fazer? Como é que ela vê o Teatro do Oprimido neste momento, no ABC, em São Paulo, no estado de São Paulo, capital? Como está para você hoje o Teatro do Oprimido e o que você pretende fazer? De TO se pretende também, né? Com a saúde mental ou outra área. Como é que está isso para você? Bom, atualmente eu estou um pouco isolada realmente no TO. Apesar que eu vi, no meu aniversário, eu vi uma galera. A gente foi para Santana de Paraíba, eu vi uma parte da galera do TO que foi para lá. É, mas a gente foi para festejar São Benedito, meu aniversário, enfim, não tinha nada a ver com o TO. E eu tô um pouco afastada realmente, né, das pessoas, me sinto um pouco isolada. Fiquei muito feliz porque agora a gente começou a conversar mais, né, e que vai haver esse encontro. Eu tentei durante algum tempo, nós escrevemos alguns editais, não conseguimos, ou Rede Sem Fronteiras de Teatro do Oprimido, para serem executados aqui em Diadema. E depois eu não consegui individualmente ir atrás de realizar dessa parceria com a prefeitura daqui, com a gestão anterior, né, e com os movimentos daqui de cultura, não consegui organizar e puxar esse encontro aqui na cidade de Diadema, mas eu ainda acho que isso vai acontecer em algum Vai, momento. vai. E também um dos meus sonhos é que a gente possa ampliar esse Teatro do Oprimido para fora do CAPS, apesar que ele já está fora do CAPS, porque ele acontece no Centro Cultural Serraria, a gente não faz os ensaios, as oficinas dentro do CAPS. Às vezes, sim, a gente faz, mas na maioria dos dias a gente tá dentro do Centro Cultural, né? É que ele possa se expandir para fora, que a gente tenha outros grupos de teatro do oprimido aqui,
que outras pessoas que não são usuários e usuárias da saúde mental também possam participar. Então, isso é um sonho meu que já é longevo, mas de termos um grupo de teatro do oprimido aqui em Diadema, a gente tem. Mas que ele possa se Sim. ampliar não somente para os usuários da saúde mental. E, e eu fico muito feliz que, Lico, que você esteja movimentando esses 50 anos do TO, porque eu acho que no cenário atual a galera está um pouco desmobilizada, assim. Eu vejo que as Uhum. pessoas estão um pouco distantes, eu não sei como estão as questões no Rio, apesar que eu acompanho. No Rio as coisas Uhum. acontecem um pouco mais, talvez, mas acho que aqui pro lado de São Paulo a gente está um pouco parado. E então eu fico feliz que você esteja trazendo todo esse movimento para cá, para o nosso estado também, que agora você está circulando praticamente 3 estados, ou o Rio de Janeiro você. Rio, São Paulo Paulo e e Bahia. Bahia. Pessoa Continue. incansável, meu Eu Deus. gosto. Ai. Então, e eu acho que a gente, assim, as pessoas, falando de pessoas em suas singularidades, né? As pessoas têm momentos da vida que estão mais engajadas e momentos que vão fazer outras coisas, mas voltam, né? Uhum. E então eu espero que realmente esses 50 anos ele dê mais uma impulsionada, que as pessoas consigam se encontrar um pouco mais, que isso dê uma parada, principalmente acho que no Brasil mesmo, não sei, eu vejo dessa maneira, não sei se é porque eu estou mais isolada nesse momento, ou se é realmente esse cenário, que a gente possa discutir mais, multiplicar mais o TO, né? Imagina, o Fora da Cápsula conseguiu multiplicar em vários lugares, né? A gente conseguiu fazer oficinas fora de Diadema, enfim, em universidades e em outros espaços também educativos. Então, eu espero que a gente consiga realmente trazer mais pessoas, sabe? E é isso. É que é o objetivo do Maravilha. Teatro do Oprimido, é que ele possa estar em muitos lugares, né? Que as pessoas possam conhecer e possam praticar. Claro. E muito obrigado. Você tem um vídeo do espetáculo? Você gravou em Eu vídeo? acho que eu tenho trechos, mas temos fotografias bem bonitas, lindas. Depois manda para mim, manda Sim, foto, manda esses trechos, que eu posso divulgar também, né? Eu legal. sempre saio por aí dando oficina. Aí falou: isso aqui é Diadema, dá uma olhada no É, trabalho da Mercedes, fora da cápsula. Eu acho que é isso. bacana. Então é isso. Conversei com Mercedes Guarnieri, psicóloga, pedagoga, e que desenvolve um trabalho de teatro do oprimido no CAPS de Diadema, no ABC. Capiçu, Oi? Capiçu, porque nós temos 5 capos aqui. Ah, no CAPS Sul, É, tem 5 CAPS, a cidade de Diadema. tem que ter orgulho de falar que tem 5 capos, entendeu? Claro, claro, claro. E a gente vai continuar falando mais sobre os 50 anos do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, o livro que foi publicado no Brasil, 1975, mesmo com Augusto Boal, O ano que eu nasci. legível. O ano que eu nasci. Ah, Olha lá, tá vendo? uau! Uau, tudo a ver, aí, tá Eu vendo? também tô fazendo 50 anos. Uau, 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 parabéns, É isso parabéns. aí. Você tá, ó, TO desde que nasceu, literalmente. Obrigado, então, Mercedes. Não, ainda tem o Beijo, sobrenome Guarnieri, né? Então, Teodoro. Ah, é do tchau, Guarnieri, gente. sim, você tem É. o sobrenome. Valeu. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, Lico. Tchau, Mercedes.